Hello, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje o bicho vai pegar porque eu tenho duas farmacêuticas comigo aqui e elas vão revelar o segredo da fonte da juventude, porque se tem alguém que sabe, são elas. Tá aqui comigo, eu tenho o prazer de receber a Gisele de Bona Sartor. Gi, tudo bem? Como é que você tá? Oi, mano, tudo bem? Bom demais. E com você, sua sócia, a Rúbia Ribeiro, é isso mesmo, Rúbia? Tudo bem? Isso mesmo. Sócias desde quando, vocês duas? Então, a nossa sociedade começou há 5 anos, quando a gente iniciou com a Humani. Mas a nossa história vem um pouco antes, assim. A história de vocês se mistura já antes? Se mistura antes. Mas começou quando essa história? Eu trabalhava numa farmácia de manipulação desde sempre. E depois da minha formatura, nós recebemos um convite da Unesc, da Universidade aqui de Criciúma, para montar um projeto de uma farmácia escola dentro do campus, né? Porque a farmácia a universidade precisa de uma farmácia escola para fazer, né? Essa finalização dos alunos. Então, eu fiquei responsável por montar a parte de manipulação, porque era minha experiência desde sempre. Só que na farmácia escola a gente atendia todos os públicos, então precisava de uma farmácia de dispensação, a farmácia comercial, homeopatia, manipulação. Então foi onde nós procuramos uma farmacêutica com experiência em dispensação. A dispensação é a farmácia normal? Comercial, aquela que nós conhecemos. Isso. E foi lá que a Gisele foi contratada e nós nos conhecemos lá. Rolou química, daí você bateu, o santo bateu. É porque o santo tem que bater, né? É verdade. O santo tem que bater com sopa. Hoje, puxa, chamar um pouquinho o microfone pra você. Tá, aí vocês fizeram esse trabalho lá na Unesp, quanto tempo ficou? Demorou? Uns 4 anos, mais ou menos. Depois que a universidade começou a caminhar sozinha, enfim, né? Não foi mais necessário essa parceria. Eu continuei na farmácia que eu iniciei. E a Gisele mudou de cidade, enfim. Mas foi viver a vida. Foi viver a vida. Mas sempre na farmácia. Sim, sempre na farmácia. Eu trabalhava, né? A gente chama de drogarias, né? Então, a minha maior experiência era em drogarias. E a gente acabou tendo essa parceria na Unesc, que foi maravilhoso, uma experiência ótima. Os alunos do último ano, eles iam lá, né, para ter o estágio, então foi excelente. Aí, como a Rúbia falou, depois de lá eu fui morar em outras cidades, trabalhei em outras coisas, trabalhei de representante de medicamento, então, né, eu segui vários caminhos. Esperando o médico atender, aquela história do representante, né? Várias horas. Com essa parte, mas não me identifiquei muito e voltei pra cá, porque eu sou natural de Uruçanga. E a Humani, ela fica aqui em Criciúma, né? Então, a gente, depois desse período, eu voltei pra cá, continuei trabalhando em drogaria e daí surgiu a oportunidade de a gente montar a Humani. Tá, mas vocês montaram ou compraram ela? Como é que foi essa história? Vocês montaram do zero? Do zero, não. Eu trabalhava na farmácia de manipulação, ela encerrou as atividades, né? E eu resolvi continuar nesse meio, né? Porque já eram muitos anos. Então convidei a Gisele para entrar em sociedade com a gente, mas continuamos, né, no mesmo local, enfim, mas montamos tudo do zero. A nossa marca foi montada do zero. A identidade de vocês. A identidade, tudo pensada de acordo com os nossos anseios, as nossas características. Então, desde o nome, o layout da loja, as cores, tudo veio do zero. E há 5 anos a gente está ali no Catarina Gaidzinski. 5 anos já? 5 anos com a Humani. Quem são os clientes de vocês? O perfil do cliente qual é? Então, nós atendemos pacientes do Brasil inteiro. Atendemos fórmulas manipuladas, personalizadas, ou seja, esse é o intuito da farmácia de manipulação, na real, né? Então, atender as necessidades do paciente de acordo
com as características individuais. Então essas receitas chegam pra gente e nós manipulamos de forma personalizada, cada um com a sua composição. Então nós temos pacientes do Brasil inteiro, temos parceiros médicos, nutricionistas, que através das nossas especializações a gente teve um contato, né, de outros estados. Então essas receitas vêm até por indicação desses médicos e nutricionistas que acabam confiando no nosso trabalho e a gente acaba atendendo, então, o Brasil inteiro. Na verdade, é muito mais individualizado o trabalho, né? Total individualizado. É feito pra você, né? Pro meu DNA, né? Pro meu tipo, pro meu corpo, né? Pras minhas necessidades, né? Isso, pras necessidades, isso mesmo. Então, olha só, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Agora eu falei que eu tenho 3 temas que eu queria abordar com vocês, porque pra mim são os 3 temas que movem o Brasil. 3 temas. Eu quero saber se dá pra manipular tudo que tem aqui, ó. Emagrecimento. É um tema que, poxa vida, o Brasil, isso está se falando muito no Brasil com as canetas, né? Sim. Eu não sei se chegam até vocês pessoas querendo fazer as canetas, dá para fazer ou tem alguma coisa parecida com isso? Eu tenho certeza que vocês devem receber pedidos dos mais cabulosos. Sim. Né? Como farmácia de manipulação. Aí tem outro tema que eu queria ver com vocês, que é queda de cabelo. Eu sei que isso aí é tanto feminino quanto masculino. Sim. Né? É um tema. E libido masculino. Não, mas eu tô falando que o meu público, então, o meu público tem mais de 40, eu conheço o meu público. Tu tá por dentro dos São os 3 mais. São os 3 mais mesmo? Não, basicamente. Né? Libido masculino tem libido feminino, claro, né? A libido dos 2, né? Mas o masculino, ele é mais exposto, né? Que o homem brocha mais do que a mulher, acho que culturalmente tem mais isso, né? Tem mais a zona do amigo com ele, é diferente, né? A mulher entra num período diferente do homem, né? Sim, e ele acaba procurando mais, a gente já vê um movimento diferente, né? Hoje das mulheres. As mulheres já procuram? Já se percebem mais, já se conhecem mais, então elas também procuram isso, né? Porque a gente trabalha muito, mano, com a parte da prevenção. E hoje, principalmente depois da pandemia, a gente percebe um movimento diferente das pessoas em querer se cuidar mais, não deixar ficar doente para depois tratar, né? Para depois correr atrás do prejuízo. Então, em todas as áreas que tu falou, a gente já vê um movimento muito grande das pessoas, até mesmo por conta própria, se preocupando com isso. Né? Então elas procuram um nutricionista, elas procuram um terapeuta, um médico. Alguns vão ao médico, chegam com a receita e já sabem tudo sobre a sua doença, enfim, as suas expectativas. Então o conhecimento está muito mais disseminado, eu acredito, né? Por isso essa procura grande. Mas no caso do emagrecimento, a história das canetas, esse emagrecimento alucinado, né? Porque essas canetas proporcionam emagrecimento rápido. Sim. Né? Só que você tem que manter isso depois. Você tem uma série de consequências, né? Por exemplo, a gente sabe que quem passa por uma cirurgia bariátrica precisa depois de uma suplementação específica quase que a vida inteira. Você tem muitas questões que envolvem isso, né? Como é que vocês se posicionam nesse tema, emagrecimento? Posso responder? Pode. Então, assim, a gente atende vários nichos, né? O emagrecimento realmente é uma questão muito procurada na farmácia. A grande maioria das demandas que chegam pra gente, chegam com uma prescrição, né, Gi? Então já vem com uma prescrição médica. Ou de um nutri, ou de um terapeuta. Então ele já foi nesse profissional. Esse profissional já fez uma análise, tanto das queixas, a análise clínica, quanto de laboratório, e ele já vem com algo específico para ele. Mas também chegam muito no balcão da farmácia, ou como a gente está sempre atrás de novidades, indo a congressos, um contato muito próximo com os fornecedores, a gente está sempre trazendo novidades para dentro da farmácia também. Eu imagino que esse mundo de vocês deva ser alucinante, né? Todo dia. Era isso que eu ia falar. Todo dia um ativo diferente, uma novidade. Um ativo que foi melhorado. Farmacêutica, ou ele foi melhorado. Tem vários tipos de ativos que acabam sendo adicionados moléculas que vão melhorando a absorção. Então, um ativo que era assim, tem 3, 4 melhorados já. Agora deixa eu fazer uma pergunta trocando de assunto. Vocês estão falando de ativo, né? Vocês são farmacêuticos, pô. Vocês entendem disso? A história do corante vermelho agora que virou o inimigo do mundo.
né? Que os Estados Unidos vai proibir o corante vermelho, no Brasil alguns produtos como chips e chocolate, não vou falar o nome que eu não quero ser processado, né? Vão ser proibidos, tem uma falácia. Como é que vocês entendem isso? Isso é verdade, não é? Esses produtos fazem mal, não fazem? Vocês têm estudo disso ou não? É que assim, tem vários aditivos nas composições, e aí quando a gente fala, não fala só de corante, mas de conservantes, de estabilizantes da fórmula, que ao longo do tempo foram sendo estudados de uma forma mais aprofundada, e agora estão se verificando consequências disso, né? Às vezes a longo prazo, com o uso muito prolongado desses produtos, acaba causando consequência mais lá na frente na saúde. Então, na verdade, essa é uma outra vantagem da farmácia de manipulação, em estar podendo personalizar e excluir dessas composições ativos e aditivos que são prejudiciais às pessoas, né? Então é diferente daquilo que está lá no balcão da farmácia, produzido de uma forma padronizada. Então hoje em grande escala, industrialmente. Em grande escala. E às vezes utilizando até aditivos e recipientes e adjuvantes que são mais baratos para poder baratear, né, o produto final, mas que a longo prazo podem causar alguma consequência. Então, você tá falando disso aí, tem um amigo meu que ele é engenheiro de alimentos. E um dia num churrasco ele começou a explicar o que era cada uma dessas coisas pra nós, a gente falou assim, para, senão tu pira. Não, ele deixou todo mundo louco, ele assim, cara, vou te explicar o que tem aqui, ele dizia. O que isso faz. Exatamente. E por que tem que botar o outro pra cancelar esse, entendeu? Assim, é muito alucinante, cara, assim, é um negócio que, né, e nada daquilo é alimento, né? Não. Nada é alimento. Quando você vê um rótulo e principalmente aqueles nomes que tu não entende nada, tu já tem que ficar com o pé atrás, porque geralmente isso não é alimento, isso não é nutritivo, isso pode dar ruim em algum momento. Mas o pessoal chega pra vocês pedindo o quê? Pra inibir a fome? Geralmente é isso? A ansiedade também. Ansiedade, isso tá no modo também. Então, ansiedade, né? Às vezes as pessoas acham pegam um alimento como uma fuga, né? Tipo, eu vou comer pra liberar minha ansiedade. Então, na verdade, até os próprios médicos, os nutricionistas, eles já estão fazendo isso, já estão adicionando nas fórmulas algo natural para estar ajudando nessa ansiedade, porque às vezes tu não come porque tu tem fome, tu come porque é uma fuga, é uma ansiedade, é uma vontade. Então a gente também procura associar sempre nas formulações, alguns ativos para ajudar nessas questões também, né? Vocês têm alguma coisa para bebê de 6 meses dormir? Não que eu tenha um de 6 meses em casa que não tá dormindo, né? Para bebê dormir, alguma coisa natural que para um bebê de 6 meses dá para dar? Dá, com certeza dá para dar, desde florais, né? Eu tenho um carinha lá em casa que não gosta de dormir muito, não. Ele o primeiro dormia que nós esquecia, o segundo tá com dificuldade. Ele não gosta de dormir. A gente pode te ajudar. Dá pra ajudar, ufa. Dá pra ajudar. Então eu preciso que vocês me ajudem. Essa questão do emagrecimento, como a Gisele tava falando, né? Tu perguntou, inibir a fome, a ansiedade, são vários fatores que estão relacionados. Então, a gente, ouvindo a história de cada paciente individualmente, a gente pode fazer combinações inteligentes que vão agir diretamente naquela necessidade. Então, toda fórmula ela é diferente para cada pessoa. Então, chega uma pessoa para mim, Rúbia, a minha dificuldade maior eu como muito à noite, eu tenho ansiedade, ou o meu metabolismo é muito baixo, eu não consigo queimar gordura. Então, a gente vai fazer uma composição de forma específica para aquela necessidade, e por isso o resultado pode ser muito mais assertivo que uma composição industrializada. Quer falar, Gê? Você falou que ia falar? Não, tá tudo certo? Então tá. Tá, emagrecimento, queda de cabelo, queda de cabelo é eterno. Isso aí pode fazer os melhores produtos do mundo, que sempre vai ter novidade também, né? Sim, já era uma queixa frequente, né? Como tu falou, tanto feminino quanto masculino. E depois do Covid, então, a gente eu vou comentar aqui que a gente abriu a farmácia em pleno Covid. Cara, então a gente estava na reforma fazendo as modificações e lockdown. Foi bem
desesperador e desafiador. Não, imagina, né? Porque a gente já tinha 10, 12 funcionários, né, contratados. E agora a gente vai ter que dar um jeito. A gente parou um tempo, depois, como era um ambiente de saúde, a gente conseguiu... Você continuou trabalhando? A gente continuou trabalhando. Vocês fabricaram álcool ou não? Chegaram... Sim, Nossa, vocês fizeram muito, né? Imagina essa loucura. Tinha funcionários que eu fui conhecer depois de um tempo, porque todo mundo andava de máscara, né? Chegava e ia embora de máscara. Então foi bem desafiador, assim, quando tu procura as fotos lá de 2020. Daquele terror, né? Terror. Terror, né? Então, a gente sempre lembra que muitas pessoas falaram, foi um ano horrível. Foi um ano horrível, é uma coisa horrível, mas a gente também abriu a farmácia, então acaba tendo uma compensação. Não, e vocês acabaram ajudando muita gente, né? Produzindo materiais que foram necessários. Com certeza. Quer dizer, vocês conseguiram fazer de algo ruim, pelo menos alguma coisa boa, né? E com essa questão do Covid, as pessoas passaram a se preocupar mais com a prevenção, em prevenir doenças, então a gente age bastante nesse foco. Hoje, eu lembro que eu fui no mercado, que eu não queria que a mãe saísse de casa, e foi um problema de eu pegar as sacolas, colocar na porta e passar álcool em todas. Não, era uma Esse negócio meio alucinante, Mas cara, tu sabe que eu não perdi esse hábito? Não consigo mais. Agora de lei. Chegou, vai tudo pra área de serviço e eu passo lava álcool tudo. em tudo. Quer dizer, alguns hábitos ficam até melhoram a vida, né? Tá, mas vamos. Aí a queda de cabelo. Voltando à queda de cabelo. Porque a gente tá alucinando aqui, né? A queda de cabelo é uma, né? Tem vários fatores que podem ocasionar a queda de cabelo. Então, a parte hormonal, o estresse. Então, tem várias situações. Alguns medicamentos, então, é algo que a gente tem que descobrir mais ou menos aonde que vem a origem dessa queda, para depois estar tratando, né? Lá na farmácia a gente tem muitos ativos, né? Então, até a parte oleosa que dá para associar. Então, são muitos ativos que a gente pode estar utilizando para tratar a queda. Só tem que ter uma conversa bem boa com o cliente pra gente descobrir qual o melhor, né? O melhor tratamento a ser seguido. Tá, hoje é quarta-feira, o Dino Cardoso tem uma playlist chamada Tadala Day. Hoje é quarta-feira. Quero saber se tem algum ativo, né, similar ou parecido ao Tadala, que ficou famoso demais, né? O Tadala ficou a coisa mais famosa do Brasil. Mas tem alguma coisa natural no sentido de, sabe assim, como é que funciona essa parte do libido? Hoje já tem muitos produtos, inclusive a base de plantas, que nós até como farmacêuticos ou terapeuta, nutricionista, que pode estar indicando sem uma prescrição médica e com uma ação bem legal. Claro, né? De caso para caso, então tem alguns que realmente tem que ser só medicação, mas tem vários ativos que agem em várias frentes diferentes. Ajudam na disposição, ajudam no aumento da testosterona, né? E tanto para mulher quanto para homem. Tem ativos mais direcionados para mulheres, ativos mais direcionados para homem, que dá de fazer uma composição legal e melhora muito a parte sexual também. Então, hoje já tem muitas alternativas que, né, podem estar substituindo os medicamentos propriamente ditos, então, né? faz o seguinte, a pessoa vai procurar vocês ali no Catarina Gadzinski. Fácil, no térreo ali, né? Térreo. Ladinho do café ali, bem pertinho ali, né? Procura ali, diz que ouviu aqui no programa, né? Para resolver estes e outros problemas, Isso. né? Se você tem problema de emagrecimento, que é de cabelo, libido, a parte de suplementação toda, né? Toda, vocês trabalham com isso, a parte nutricional, dá pra ir muito longe, né? Tá. Meninas, obrigado pela presença. Acabou, viu? Que rápido. Voou, né? Voou demais. Rubia, obrigado pela presença. Obrigada a você. Gabi, obrigado pela presença. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. O Instagram? É Umani com I, né? Umani com I, H, né? Umani, H-U-M-A-N-I, Farma com PH. Farma com PH, né? Farma com PH. Bom demais. Obrigado comigo, Gisele de Bona Sartor e Rúbia Rebelo, elas da Umani comigo aqui no Manos Radio Show. Somos todos Umani hoje, é isso? É. Tá bom, então somos todos Umani. A música